Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e se cuidando. Em filosofia esse bimestre, vocês viram lógica formal, e aí vocês viram um pouquinho de matemática em filosofia com a lógica aristotélica, na qual ele foi colocando algumas incógnitas, algumas sentenças, como se fosse um problema matemático a ser resolvido. A lógica ela é muito confundida somente com o processo matemático, mas não, nós temos lógica em filosofia. E afinal, o que é lógica? O que é uma coisa lógica? Para resumir, a gente fala que é algo que faça sentido, algo que tenha coerência, algo que esteja de fato sendo entendido, talvez, universalmente. Quando a gente fala, nossa, isso não tem lógica, quer dizer que não faz sentido, eu não vejo ali um processo no qual eu aceite aquilo como algo que funcione. Então, a gente começa em filosofia falando sobre lógica, com o processo tanto do paradoxo quanto da dialética. Então, a gente relembra esses termos filosóficos aí, de dialética, que é aquele diálogo com ética. Eu tenho uma tese, uma ideia, uma antitese ou antítese, que é outra ideia, uma ideia contrária, e do conflito dessas duas eu gero uma síntese, que é uma nova ideia. Nesse processo todo, nós temos uma corrente lógica. Então, é lógico que se eu tenho um contrário à minha ideia, eu vou tentar explanar cada vez mais a minha ideia para demonstrar como eu acho que aquilo é lógico para mim. E o outro vai fazer a mesma coisa. Em algum ponto, a gente encontra uma ideia ali, nova, que surge dessas duas ideias diferentes, que a filosofia na dialética chama de síntese ou nova ideia. Nesse processo, a gente vê que em alguns momentos da nossa vida cotidiana, não só dos grandes líderes e tudo mais, mas de pessoas comuns, nós enfrentamos alguns paradoxos, ou seja, algumas situações contraditórias, que muitas vezes a gente acredita que fogem à lógica. Não, isso não tem lógica. Porque quando alguém fala uma coisa e faz outra, ele é um hipócrita. Mas e quando uma pessoa fala uma coisa, tem uma certeza, mas pode ter uma outra situação naquele mesmo contexto que faça sentido? Isso é um paradoxo. Então, quando eu tenho algo que é contraditório, mas que sim, parece que faz um sentido, é algo paradoxal. E nesse processo começa-se a estudar a questão lógica na filosofia. Então, na lógica aristotélica, ele falava muito sobre tentarmos organizar as nossas ideias. Então, ele começa falando assim. Daí, ele fala do terceiro excluído. Eu tenho algo, uma sentença que parece ser verdadeira, uma outra que parece ser falsa, o terceiro é excluído. Uma outra tese, uma outra lógica, ela se exclui. Assim como na dialética. Então, a gente tem a questão da dialética com uma tese e uma antítese. A coisa nova aí é a síntese. Uma terceira opção entre a tese e a antítese, ela é excluída. Então, é o terceiro excluído para o Aristóteles. E aí, continuando, vocês viram aí no diagrama de Venn que dá para a gente fazer algumas organizações de ideias através de gráficos. Então, a gente tem a sentença do que é maior, do que é termo médio, do que é o termo menor, para a gente organizar isso num sentido lógico, segundo Aristóteles. Então, o que seria lógico nesse processo? Eu ter um parâmetro maior, um intermediário e um menor, para tentar organizar as minhas ideias. Então, se eu falo que todo filósofo é homem, homem com H maiúsculo de ser humano, e eu digo que Sócrates é um filósofo, logo Sócrates é homem, é humano, Por quê? Porque eu vou juntando o termo maior, que é humano, com o termo intermediário, que é o filósofo, para chegar no individual, naquele que é o termo menor, que é o indivíduo, que é o Sócrates. Então, eu pego o indivíduo e tento colocá-lo no contexto no qual ele pertence, para eu ter um sentido lógico ao classificar, por exemplo, o Sócrates, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Aristóteles ele tinha esse estudo, essa necessidade de tentar classificar as coisas. Então, a lógica aristotélica é nada mais, nada menos que uma das ferramentas que o Aristóteles utilizou para tentar classificar não só os seres vivos, mas situações e até objetos do seu cotidiano que ele queria colocar em classes, não só de seres animados ou inanimados, mas de qual a relação e interação desses seres entre si.
Para que isso, professora? Por que o Aristóteles queria fazer isso? Porque ele achava que várias coisas que fugiam da lógica, elas aconteciam no cotidiano das pessoas. E isso por quê? Porque em algum momento as pessoas pararam de raciocinar e isso é péssimo. Então, se você segue uma lógica formal, no caso aqui a lógica aristotélica, ele tenta fazer com que você crie uma organização de ideias. Mais do que isso, que você saiba identificar o que é termo maior, o que é termo médio, o que é termo menor, que você junte isso fazendo as suposições de acordo com esse processo. E aí a gente vai chamar esse processo de termo maior, termo médio e termo menor de silogismo, que é onde ele vai tentar organizar essas ideias para classificar esses seres. Continuando, depois que vocês fizeram até algumas atividades do diagrama de Venn, vocês viram a questão da lógica transcendental. Quando eu falo de transcendental, eu estou falando de algo que não está numa lógica material, algo que eu consiga classificar de cara. Quando eu falo transcendental, inclusive, eu penso em religião, penso em algo, nossa, transcende a matéria, né? Eu penso em algo até espiritual. Mas nesse sentido, quando vocês veem o Kant falar, não é no sentido do religioso, a lógica transcendental, mas no sentido do que a gente chama de consciência, né? Então, nós temos uma lógica na nossa consciência que, sim, nós temos o poder de controlar, né? Então, ele fala que aquilo que a gente não controla, que é uma coisa em si, é o noumeno, né? E ele fala que os fenômenos, eles são estruturados e organizados por nós. Então, ele fala muito de questão de consciência / raciocínio e de como nós temos o controle dessa lógica transcendental. Depois, vocês viram a lógica matemática com alguns filósofos / cientistas, no caso aí, o Leibniz, que foi um dos que foram comentados no nosso capítulo, e vocês viram que nessa lógica matemática, eu não tenho especificamente a necessidade implícita ou explícita só dos números, mas de uma sequência de colocar incógnitas, o que é lógico na matemática, que aí inclusive a gente entende o raciocínio lógico como um aspecto só matemático. É esse processo de eu saber organizar as minhas expressões, por exemplo, num processo no qual eu vou usar fórmulas, no qual eu vou entender as grandezas. Então, quando eu faço uma regra de 3, não necessariamente é o raciocínio lógico em si, mas já é um processo no qual eu vou criar uma lógica, né? Então, esse termo, né, lógica, ele tem tudo a ver com o que faz sentido, aquilo que eu consigo explicar, aquilo que eu consigo classificar, aquilo que eu, de fato, consigo ordenar. Então, na linha de raciocínio, foi esse o nosso terceiro bimestre. Até a próxima aula!